Estamos iniciando mais uma sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, pelo modo de videoconferência, transmitido simultaneamente pelo YouTube. Quero cumprimentar inicialmente o nosso caro vice-presidente corregedor regional eleitoral, desembargador Fernando Carione, o juiz Wilson Pereira Júnior, o juiz Vitor Aldo Bride, o juiz Jaime Pedro Bum, o juiz Celso Kipper e o juiz Rodrigo Fernandes. Cumprimento também o eminente procurador regional eleitoral, doutor André Stefani Bertuol, servidores deste tribunal, na pessoa do secretário judiciário Maximiliano Simões, demais presentes. Registra a presença também do juiz substituto Renato Boabaide. E declaro abertos os trabalhos desta sessão. O juiz Celso Kipper pediu a palavra para mencionar a retirada de pauta de um processo. Está com a palavra o juiz Celso Kipper. Senhor presidente, caros colegas, bom dia a todos. Apenas para mencionar que retirarei de pauta o processo pauta 4 desta sessão, se não me engano. Número 4. Número 4, relativamente à chapa de candidatos do Senado, de Ideli Salvati e outros. Mas no início de junho deve ser pautado, né? As partes serão intimadas novamente para na primeira semana de junho ser julgado o processo. Está retirado de pauta o número 4. Passamos aos julgamentos da parte jurisdicional. O número 1 da pauta é prestação de contas número 0601 706 64/2018. É o relator eminente juiz Vitor Aldo Bride, que já proferiu seu voto na sessão de 13 de 5 de 2020, pela aprovação com ressalva das contas de campanha. Está com vista o eminente juiz Jaime Pedro Bum, que tem a palavra para o seu voto vista. Senhor presidente, senhor corregedor regional eleitoral, senhor procurador regional eleitoral, senhores juízes, senhores servidores. Senhor presidente, após o judicioso voto do relator, o eminente juiz Vitor Aldo Bride, pedi vista dos autos porque outro entendimento alcancei quanto à irregularidade, no caso concreto, que diz respeito às despesas com combustíveis sem a contabilização de uso de veículos na campanha. Não desconheço o entendimento já firmado por este tribunal, em que restei vencido, mas insisto na tese porque preocupa-me, mirando as eleições do corrente ano, a fixação de precedentes que possam relativizar falhas que envolvam gastos com combustíveis. Inicialmente, chama a atenção o fato de que a irregularidade apontada soma R$ 1.719,31, o que perfaz o relevante percentual de 25,54% do total de gastos contratados pelo requerente, que foi da ordem de R$ 6.370. Este percentual está muito acima do patamar mediano de 10%, que a jurisprudência deste tribunal fixou como parâmetro para flexibilizar o rigor contábil que deveria ser exigido nas prestações de contas das eleições de 2018. Outro aspecto que chama a atenção é que o candidato, devidamente intimado para responder às diligências, foram mais de uma, silenciou quanto às necessárias explicações acerca da irregularidade apontada,
aspecto que não escapou à atenta observação do ilustre relator. Todavia, mesmo ante a manifesta desídia do candidato em esclarecer as despesas, o eminente relator entendeu que seria suficiente verificar, de ofício, a declaração de bens anexada no registro da candidatura e não trazida aos autos como argumento defensivo, já que o candidato silenciou quando instado a falar, em que declarada a propriedade de 2 veículos automotores. Para o relator, ainda, a quantidade de combustível adquirida mostra-se compatível com a utilização desses veículos durante o período da campanha eleitoral. Não obstante, ao analisar a nota fiscal que revela a expressiva soma de R$ 1.719,31, que é representativa e cumulativa de 2 dos maiores valores despendidos com combustível, R$ 1.176,81, correspondente a 273,86 litros de gasolina comum, e R$ 353,21, correspondente a 80,33 litros de gasolina aditivada, identifico que não há qualquer informação sobre os automóveis abastecidos e tampouco a data em que ocorreram estes abastecimentos, de modo que nem é certo tenham sido aqueles veículos alegadamente pertencentes ao então candidato, sobre o que não é permitido deduzir data vênia. Com efeito, conforme já tive a oportunidade de consignar em votos nos quais estei vencido, para afastar qualquer dúvida de que a despesa tenha tido destinação lícita, premissa que é observada na análise das contas de campanha, sinto absolutamente imprescindível exigir do candidato, diante do registro de despesa relevante a anotar a compra de litragens expressivas, a atitude diligente de discriminar a finalidade da compra do combustível e a data de cada ocorrência, deixando cristalino a quais carros da campanha se destinava a grande quantidade de combustível. Isto porque, não obstante o eminente relator tenha identificado que o candidato declarou, na pretérita e inicial fase do registro de candidatura, possuir 2 veículos, não há elementos que permitam validar a compra vultosa efetuada, uma vez que a declaração de bens foi feita de forma genérica, a apontar a existência de 2 veículos automotores. Não desconheço também que a ausência de detalhamento de informações no documento fiscal não seria, também, por si só, suficiente para desaprovar as contas, por não haver tal exigência na Resolução 23.553 de 2017 do TSE, conforme precedente citado no voto de fundo. Porém, as características do caso concreto, de nota fiscal apresentada com grandes litragens de combustível, conjugada com a ausência de qualquer documento que comprove minimamente a propriedade dos veículos, sugerem a desaprovação das contas. Entender o contrário, volto a repetir, especificamente no caso concreto, pode, salvo o melhor juízo, dar margem a expedientes indesejáveis da prática ilícita
de mercadejar votos, o que seria nocivo para o pleito vindouro. Nestes termos, senhor presidente, senhores juízes, peço licença ao entendimento já firmado pela corrente majoritária deste tribunal para divergir do relator e julgar desaprovadas as contas do candidato Marcos Deichmann no ponto. É como voto, senhor presidente. Eu penso que o eminente relator gostaria de fazer uma manifestação. Juiz Vitor Aldo Bride. Sim, senhor presidente, se o senhor me permitir. Perfeitamente. Senhor presidente, senhor vice-presidente, desembargador Carione, eminente procurador regional eleitoral, eminentes pares deste Tribunal Regional Eleitoral. Ouvi atentamente o voto divergente do eminente juiz Jaime Pedro Bum e, de antemão, digo que não pretendo fazer acréscimos ao meu voto, mas tão somente dizer que o eminente juiz Jaime Pedro Bum deixou claro no seu voto divergente que fiz as considerações que entendia no voto que proferi. Tão somente para ilustrar, digo a vossas excelências que ao revisitar meu voto e ao tomar conhecimento do voto vista, em especial na questão do percentual alto, é evidente que 25,54, que na verdade na minha conta é um pouco mais, 26,99, aparentemente é um percentual que discrepa daquele percentual que normalmente nós temos utilizado como parâmetro neste tribunal. Entretanto, também é oportuno que se diga que nos votos anteriores, em que o tribunal vem decidindo de maneira tranquila, não é só o percentual o fator de aprovação ou desaprovação das contas. O colegiado tem decidido considerar, em especial, se o gasto de combustível é compatível com o número de veículos e os dias de campanha. Se nós formos buscar na internet o tempo de propaganda eleitoral, nós teremos lá em torno de 45 dias. Porém, me parece que é imprescindível que se diga que o período eleitoral, e esse é que eu considero, e assim fui pesquisar e vi também que são considerados em outros votos, o período eleitoral é composto de 53 dias, porque neste pleito que nós estamos apreciando, as contas, o período foi de 16 de agosto a 7 de outubro. Isso nos dá 53 dias. Então, se dividirmos o gasto de R$ 1.719,31 por 53 dias, temos um gasto de R$ 32,43. Isso se considerarmos apenas um veículo. Se considerarmos 2 veículos, que é aquele número de veículos que o candidato declarou ser de sua propriedade, chegamos a R$ 16,21 por dia. O que, no entender deste relator,
não é um gasto exagerado e é um gasto equivalente à utilização de um veículo em período de campanha. Acrescento ainda na questão das notas que não há identificação. Entendo perfeitamente a preocupação do voto do eminente juiz Jaime Bum ao proferir o seu voto vista, mas, infelizmente, a legislação não faz essa exigência. E entendo que, neste momento, exigir isso dos candidatos seria mudar a regra já num período que nós estamos alcançando a parte final do exame das prestações de contas. Me parece que isso não é salutar. Salutar, sim, a divergência no que tange a demonstrar a preocupação para pleitos futuros. Com relação ao terceiro ponto, que é de que o candidato não se manifestou quando instado a fazê-lo para sanar irregularidades, e que, de ofício, esse relator buscou, no registro de candidatura, a existência de veículos, me pareceu oportuno, nesta ocasião, trazer isso ao conhecimento dos senhores e no voto, porque em inúmeras oportunidades, é bem verdade, com manifestação dos candidatos, se utilizou do registro da candidatura para tratar desse assunto do gasto de combustível. Então, portanto, senhor presidente e eminentes pares, pedindo vênia ao voto divergente, eu mantenho o meu posicionamento. Senhor presidente. Jaime Pedro Bum tem a palavra. Só para acrescentar, senhor presidente, que a par destas ponderações do eminente relator, está em aberto, continua em aberto, uma situação que também levanto no voto divergente, que é a falta absoluta de prova da propriedade dos veículos em que foi abastecido este combustível. Não há prova da propriedade destes veículos. Como não há prova da cessão ou locação, que o tribunal tem admitido, não é? Mas, pelo menos, na hipótese, haveria necessidade de prova da propriedade destes veículos. Isto não há nos autos. Data vênia. Juiz Vitor Aldo Bride, acionar o microfone. Estava falando, né? Senhor presidente, com relação a esse ponto, eu terminei esquecendo de mencionar na minha manifestação, e por isso retorno, entendo de que não há, quando o candidato apresenta ou faz o seu pedido de registro de candidatura, ele faz uma declaração de seus bens. Ele não precisa, salvo engano, fazer prova da propriedade. Se eu trabalhar com este dado retirado de um documento público feito pelo candidato perante o Tribunal Regional Eleitoral, eu confesso a Vossa Excelência que dizer ao contrário do que ele está afirmando, me parece que produzir uma ilação e, portanto, eu não tenho, no meu entender, permissão, no momento do julgamento, de presumir ter ele agido de má-fé. Por isso, eu continuo mantendo o voto nos termos em que o proferi. Senhor presidente, para encerrar,
Pois não? Não há também demonstração de que aqueles veículos declarados quando do registro da candidatura tenham sido aqueles que foram abastecidos nos trabalhos de campanha eleitoral. Obrigado, senhor presidente. Eu penso que já podemos encaminhar, então, as discussões a respeito dos votos do eminente relator no sentido de aprovar as contas com ressalvas. Senhor presidente. Pois não, juiz Vitoraldo Brito. Só para esclarecer, esse assunto já foi debatido aqui na Corte e já restou vencido também o eminente juiz Jaime Bum, por ocasião de um voto, agora mesmo, através desse sistema de videoconferência, em que o relator foi o eminente juiz Celso Kipper, onde também lá se disse que, como não há a necessidade já se disse, e disse também na minha réplica anterior, que não há necessidade de se demonstrar a propriedade e também não há necessidade de se demonstrar que foi aquele o veículo abastecido. Não há uma exigência legal. Repito, mudar agora seria alterar as regras no decorrer dos julgamentos que vêm se sucedendo nesse tribunal. Podemos, então, encaminhar agora. Alguém quer fazer manifestação antes de proferir o voto? Ou já podemos escolher os votos com manifestação? A partir do eminente juiz Jaime Bum, que proferiu o voto divergente, o juiz Celso Kipper. Senhor presidente, caros colegas, a questão, como disse o juiz Vitoraldo Bride, foi amplamente discutida há algumas semanas atrás, questões, fatos bastante similares a este. Então, penso que não é o caso de voltar à discussão, não é? Eu acho que todos os pontos já haviam sido apontados e nós decidimos no sentido do que agora decide o voto do relator juiz Bride. Até o pleno ele sinalizou naquelas decisões, né, de passar eventualmente a ter um novo entendimento para as próximas eleições. Mas, assim como diz o juiz Vitoraldo Bride, e eu dizia isso também há algumas semanas, nós não podemos mudar a regra do jogo aos 44 minutos do segundo tempo, né? Fazendo analogia com uma partida de futebol, né? Nós vínhamos julgando assim, né? Me parece que é bastante razoável o julgamento nesse sentido, né? Os julgamentos que foram realizados, todos eles nesse sentido, algumas diferenças entre um e outro, né? Mas vínhamos julgando assim, não vínhamos exigindo a comprovação de que os abastecimentos constantes das notas fiscais se referissem ao veículo A, B ou C, não vimos fazendo isso, até porque a legislação parece não exigir isso, né? Agora, houve, de fato, uma modificação na resolução nova, uma pequena modificação, dizendo que o tribunal, isso nós vimos nas semanas passadas, há algumas semanas, de que o tribunal poderia exigir novos documentos para comprovar a realização dos serviços, o fornecimento dos produtos. Com base nisso e com base nessa constatação toda, nesse debate que é profícuo, levantado pelo juiz Jaime Pedro Bum, nós sinalizamos, consta inclusive das emendas de 2 processos anteriores, né, de que o tribunal poderá, né, alterar esse entendimento, passando a exigir documentação que comprove especificamente que aqueles valores gastos com combustível refiram exatamente aos veículos A, B ou C, né? Mas isso para as próximas eleições, para que não haja surpresa aos candidatos
dos pleitos de 2018, porque vários, aqui eu acredito até que são em torno de dezenas de casos que nós julgamos num determinado sentido, né? Então, sem mais delongas, senhor presidente, caros colegas, reafirmando a posição de que nós tratamos e decidimos, né, há algumas semanas atrás em 2 processos, né, muito similares a este, eu acompanho o eminente relator, pedindo vênia à divergência. O juiz Rodrigo Fernandes. Senhor presidente, nobres colegas, servidores, muito bom dia. Conforme mencionado, senhor presidente, parece-me pacífico que há uma corrente majoritária, um precedente do tribunal, no sentido de aprovar as contas em casos similares. Mesmo assim, eu devo admitir e parabenizar o juiz Jaime Pedro Bum, porque é salutar a reflexão. Sem dúvida alguma, é algo que gera uma reflexão, e da minha parte eu me comprometo daqui em diante pensar melhor sobre o assunto para os casos vindouros, não os que ocorreram em 2018, obviamente, mas o que eventualmente possa vir a ocorrer em 2020, justamente pelo permissivo mencionado pela resolução mencionada pelo juiz Celso Kipper. Então, cabe ao tribunal fazer essas exigências para adequar o caso concreto. Eu não tenho dúvida que a preocupação do juiz Pedro Bum, ela é realmente importante e devemos considerá-la. Porém, no primeiro momento, não vejo que haja algum ponto para superar ou distinguir o caso presente dos demais que julgamos recentemente, razão pela qual eu acompanho o relator também, senhor presidente. Juiz Fernando Caione. Presidente, bom dia a todos, ao ilustre procurador eleitoral. Presidente, eu também vou acompanhar o voto do relator, e eu tinha, inclusive, feito a observação e anotado o voto antecedente, prolatado pelo juiz Celso Kipper, e quase aí 2 semanas, e nós mudamos esse entendimento agora no curso, e já estamos quase em cima de outro pleito eleitoral. Eu acho que nós traríamos um prejuízo inestimável a esses candidatos que ficariam com essa situação totalmente irregular perante a Justiça Eleitoral. Observo que o voto do juiz Jaime Pedro Bum, no fundamento que ele argumenta, a não identificação dos automóveis, a utilização nesses veículos do combustível, me parece que, para o pleito que se avizinha, nós adotarmos uma postura diferenciada dos julgados, eu realmente vou tentar, vou estudar um pouco mais para ver a aplicabilidade para as próximas prestações de contas do pleito que se avizinha. Mas nesse, como a Corte já firmou o entendimento, e nós firmamos por larga maioria no voto antecedente, já prolatado pelo juiz Celso Kipper, eu peço vênia ao voto divergente do juiz Jaime Pedro Bum, mas acompanho o voto do relator. O juiz Wilson Pereira Júnior. Senhor presidente, muito bom dia. Senhor vice-presidente e corregedor desse tribunal, eminentes pares, senhor procurador regional eleitoral, nossos colaboradores, sempre na pessoa do Max. Muito bom dia a todos. Senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator. Eu também acompanho o voto do eminente relator, na medida em que, como já foi dito, não podemos mudar agora o entendimento jurisprudencial do tribunal, mas para as próximas eleições, com toda certeza, poderá haver novo questionamento, novos estudos poderão ser feitos e, eventualmente, mudança da jurisprudência. Mas eu
anoto aqui que estou inteiramente de acordo com o juiz Jaime Pedro Bum quanto à preocupação com que esse combustível possa ter sido um modo, né? Um modo de fraudar as eleições com a distribuição de combustível para eleitores. Isso é suspeita, de modo que não pode ser levado em conta, a não ser que houvesse mais elementos probatórios ao respeito. E como essa modalidade de fraude às eleições, de captação de votos é corrente, né, como várias outras também, precisamos ter preocupação, sim. Então, voto com o eminente relator e proclamo o resultado. Por maioria de votos, aprovar as contas com ressalvas. Vencido o eminente juiz Jaime Pedro Bum, que desaprovava as contas. Passamos agora ao número 2 da pauta. Que é o recurso eleitoral número 0600-333-61-2019, relator o juiz Wilson Pereira Júnior, que tem a palavra. Então, senhor presidente, eu trato aqui de prestação de contas, e na realidade de recurso eleitoral na prestação de contas do Partido Liberal em Rio Fortuna, da 44ª Zona Eleitoral de Braço do Norte. Matéria que passa com muita frequência aqui pelo tribunal, e peço licença aos eminentes pares para me ater à ementa que vem assim escrita: recurso eleitoral, prestação de contas, Diretório Municipal, exercício financeiro de 2017. Esfera Municipal que apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros ou arrecadação de bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza. Sentença que desaprovou as contas em razão da não abertura e não manutenção de conta bancária durante o exercício financeiro em análise. Parecer técnico, exarado pela unidade técnica desse tribunal, que aponta a existência de uma conta corrente aberta em nome da esfera partidária durante o exercício financeiro de 2017. Comprovação da declarada ausência de movimentação financeira. E encaminho o voto, senhor presidente, queridos pares, no sentido de dar provimento ao recurso para aprovar as contas. É como encaminho o voto, senhor presidente. Em discussão e votação, eminente juiz Vitor Aldo Bride. Senhor presidente, eu acompanho integralmente o senhor relator. Eminente juiz Jaime Pedro Bum. Com o relator, senhor presidente. Eminente juiz Celso Kipper. Também acompanho o relator. Eminente juiz Rodrigo Fernandes. Também com o relator, senhor presidente. Eminente juiz Fernando Carione. Com o relator, presidente. Eu estou de acordo com o voto do relator e proclamo o resultado, por votação unânime, dar provimento ao recurso. Continuamos com o julgamento. O número 3 da pauta é o recurso eleitoral número 0600-334-46-2019. Relator o juiz Vitor Aldo Bride. Tem a palavra. Senhor presidente, este voto é idêntico ao voto que nós acabamos de aprovar. Também se trata de um recurso eleitoral, recurso interposto pelo Partido Socialista Brasileiro de Santa Rosa de Lima, em face da sentença do juízo da 44ª Zona Eleitoral de Braço do Norte. Senhor presidente, neste caso, como eu disse, idêntico ao anterior, o partido ofereceu as contas, ofereceu a prestação de contas, dizendo que não tinha conta aberta e apresentou uma declaração de ausência de movimentação financeira. Este processo
foi com vista ao eminente procurador regional eleitoral, que, ao examinar, percebeu a existência de uma conta aberta e também de extrato bancário. Requereu o eminente procurador que o processo fosse com vista à Secretaria de Controle e Auditoria Interna. Foi ele à secretaria e que opinou, então, pelo acolhimento do recurso interposto. E a ementa está assim escrita: recurso, prestação de contas, partido político, exercício financeiro de 2017, contas desaprovadas na origem, suposta ausência da abertura de conta bancária, prestação de contas acompanhada de declaração de ausência de movimentação financeira, subscrita pelo presidente e pelo tesoureiro da agremiação. Constatação de que houve abertura de conta bancária. Conjunto probatório demonstrando a inexistência de movimentação de recursos financeiros no exercício em questão. Contas regulares. Aprovação. Voto pelo provimento do recurso, senhor presidente. Em discussão e votação, eu penso que podemos considerar aprovado o voto do eminente relator do mesmo modo que o voto anterior, o julgamento anterior. Todos de acordo? De acordo, senhor presidente. Por votação unânime, dar provimento ao recurso. Passamos agora ao número 5 da pauta. Número 4, então, retirado. Número 5, consulta número 0600-172-17-2020. É relator eminente juiz Rodrigo Fernandes, que tem a palavra. Senhor presidente, trata-se de consulta formulada pelo deputado estadual Júlio César Garcia, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Como eu disponibilizei o voto com antecedência, eu não vou ler, neste momento, as razões trazidas pelo consulente para fundamentar a sua consulta. Todavia, a consulta ela foi formulada nos seguintes termos. Primeiro, a publicidade realizada pelo Poder Legislativo Estadual, consistente na divulgação geral de suas atividades, sem características de afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos no pleito eleitoral de circunscrição municipal, deve limitar-se à média dos gastos no primeiro semestre dos 3 últimos anos que antecederam o pleito. Segunda consulta, nos 3 meses que antecederem o pleito eleitoral com circunscrição municipal, a proibição elencada no inciso 6º, a linha B do Código Eleitoral, se aplica ou não à Assembleia Estadual? Eis que tal vedação refere-se expressamente apenas aos agentes públicos das esferas administrativas, cujos cargos estejam em disputa na eleição, nos termos do artigo 3º, parágrafo 3º do artigo 73 do mesmo diploma legal. Com vista dos autos, o Procurador Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento da consulta, por se tratar de caso concreto, bem como pelo fato das questões formuladas já terem sido objeto da análise desta Corte quando do julgamento da consulta número 2162. É o relatório, senhor presidente. Conforme já mencionado, o caso em questão, ele esbarra em 2 situações. A primeira situação que eu trago ao conhecimento de Vossas Excelências são os efeitos concretos da consulta. E a segunda situação é o fato, conforme mencionado pelo Procurador Regional Eleitoral, da Corte já ter se manifestado a respeito do tema. Eu trago, no caso, senhores, para não conhecer da consulta, alguns precedentes, sendo um do TSE,
cuja relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, de 2018, e também precedentes desta corte, inclusive recentes, de relatoria do juiz Fernando Carione, proferida agora, dia 27 de março de 2020, e eu me permito transcrever apenas um trecho da ementa que diz o seguinte: não deve ser respondida a consulta quando as particularidades contidas na narrativa exposta para fundamentar os questionamentos apresentados revelam a clara intenção do consulente de buscar a manifestação do tribunal destinada a dirimir situação fática concreta. Trago também precedentes no final de 2019 do eminente juiz Fernando Luz da Gama Dessa e também do nosso ex-presidente, desembargador Cid José Goulart Júnior. Diante disso, senhores, eu trago outros também, outros precedentes, enfim, mas pelo fato da questão já ser objeto de debate na Corte, inclusive tendo sido julgada recentemente, o meu voto é no sentido de não conhecer da consulta formulada, senhor presidente, é assim que encaminho. Em discussão e votação, voto do eminente relator por não conhecer da consulta. Juiz Fernando Carione. Eu acompanho integralmente o voto do relator. Tinha alguém querendo manifestar? Não, né? Senhor presidente. Juiz Wilson Pereira Júnior. Se Vossa Excelência me permite, presidente, todos os juízes da Corte entendem e conhecem o meu posicionamento com relação às consultas. Mas eu vejo que, ao menos assim, num primeiro momento, eu inclusive tomei a liberdade de entrar em contato com o eminente relator, quando do recebimento do voto ontem à noite, a respeito de algumas questões técnicas, práticas a respeito do tema. Eu fiquei imaginando como que nós responderíamos, ou como que, de repente, nós poderíamos responsabilizar um presidente da Câmara Federal, por exemplo, numa questão de improbidade no que se refere a gastos aqui em Santa Catarina, e, de repente, como a Assembleia Legislativa está aqui do lado, poderia ser encarada até de uma outra forma. Eu confesso que eu não consegui falar com a assessoria agora, às 10h30, quando eu tentei, porque, se eu não estou enganado, nós fomos consultados em alguma coisa muito parecida, de forma inversa, por algum diretório municipal ou por algum candidato a prefeito em 2018, com relação às eleições de que eram as eleições majoritárias, a estadual e a federal. E eu não consegui agora localizar esse acórdão aqui. De todo modo, pedindo totais vênias ao eminente relator, eu peço vista do processo, senhor presidente, para melhor análise a respeito do caso. Vista, eminente juiz Wilson Pereira Júnior, após o voto do relator, no sentido de não conhecer da consulta. O eminente juiz Fernando Carione mantém o voto? Eu já tinha colocado o acompanhamento do voto do relator. Eu vou continuar acompanhando o voto, vou ficar registrado o meu voto, senhor presidente, porque me recordo muito bem que, pela minha primeira passagem pelo tribunal, e naquela época, lá atrás, já em caso de consulta e em casos concretos, não se conhecia. Então, a regra, a que me parece, até o presente momento, ela ainda vigora e a jurisprudência é totalmente formalizada por esta Corte. Então, eu vou manter o meu voto de acompanhamento, ficando registrado já o meu voto de acompanhamento ao relator, pedindo escusas ao pedido de vista ao juiz Wilson Pereira Júnior. Mais alguém quer se manifestar? Aguardemos o voto do eminente juiz Wilson Pereira Júnior. Então, Sua Excelência trará, tem alguma previsão, juiz Wilson? Senhor presidente, pode ser nas próximas sessões ali, nessas últimas de maio,
Apenas solicito ao nosso colaborador Max que veja a melhor data das pautas para não sobrecarregar, mas fique bem à vontade. Perfeito. Então, vamos passar agora ao julgamento. Senhor presidente. Pois não, senhor Procurador Regional Eleitoral? Só para me permitir apenas um comentário sobre isso, sobre esse caso aí, é que não existe nada mais concreto do que isso, né? O presidente da Assembleia perguntando se ele pode gastar fora da norma legal. Então, foi a primeira coisa que eu comentei. A outra característica, a outra circunstância da consulta é que a frase dele, sem características de afetar a igualdade de oportunidades, só pode ser atribuída à pessoa do consulente, mas não à presunção da legislação eleitoral, que tem justamente a presunção contrária, né? E não dá para também, ainda no outro aspecto da consulta, sobre que se aplica ou não à Assembleia Estadual, é evidente também a possibilidade de prejuízo decorrente dessa situação, na medida em que ela também é um órgão político que de uma forma ou de outra, pode ter suas inclinações com relação a partidos, municípios, direções e coisa e tal. Mas, enfim, eu só queria deixar sublinhada a questão da manifesta completude dessa consulta. Obrigado, senhor presidente. Senhores juízes, cumprimentando-os todos também e aos servidores. Passamos, então, agora à matéria administrativa. E temos aqui o processo administrativo eletrônico PAI número 18.577/2020, que trata apenas de cientificação aos eminentes pares, ou outro procurador regional, sobre ofício recebido do CNJ, que informa que está sendo estudada a padronização da identificação dos magistrados, conforme foi passado a Vossas Excelências. Eu vou encontrar aqui o ofício do secretário-geral do CNJ, o desembargador Carlos Vieira von Adamec. Ele diz: de ordem do excelentíssimo senhor presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, comunico a Vossa Excelência a edição da resolução número 315 de 2020, publicada em 29 de abril, que dispõe sobre a padronização do conjunto de identificação de magistrado do Poder Judiciário. O referido conjunto de identificação é formado pela carteira de identidade de magistrado, pela carteira de identidade de magistrado digital, pelo distintivo de magistrado e pelo porta-documentos. Conforme previsto no artigo 7º, o CNJ iniciou estudos para contratar empresa para o fornecimento do conjunto de identificação de magistrado, com a possibilidade de adesão pelos tribunais. Dessa forma, com o intuito de estimar o quantitativo a ser demandado com vistas a subsidiar o processo licitatório, solicito que esse tribunal se manifeste sobre interesse em aderir ao futuro contrato, bem como quanto ao quantitativo a ser demandado por esse tribunal. Em tempo, informo ainda que o CNJ publicará a portaria da presidência com as especificações técnicas e os elementos gráficos e de segurança de conjunto de identificação, a fim de viabilizar a implementação da referida resolução. Então, precisamos deliberar nós se o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina tem interesse em adquirir também, e provavelmente seria não consta aqui qual seria a despesa do Tribunal Eleitoral, ou se isso seria arcado pelo CNJ, né? Dá a impressão de que é pelo CNJ, mas teria que ler a resolução 315 a respeito, que não consta aqui. Alguma manifestação?
Eu vou fazer o seguinte, vou adiar para a próxima sessão essa matéria, porque teria que verificar a questão de custos, né? Mas, assim, em princípio, não vejo também muito interesse, né, em ter esse conjunto de identificação, né, porque nós somos muito transitórios também, né? Haveria uma sucessão de pedidos ao CNJ, não sei se seria interessante. Então, já colocando para todos a reflexão, né, para a próxima sessão, de repente, para a gente ter uma ideia. Estou de acordo, senhor presidente. Eu vou ler agora a resolução que eu ouvidei, peço desculpa a Vossas Excelências, da leitura completa para verificação de todos os detalhes. Adiado, então? Sim, estou de acordo, senhor presidente. Vamos, então, agora aos assuntos gerais. Alguém tem alguma manifestação? Eu tenho, presidente. Senhor juiz Fernando Carione. Presidente, eu quero levar com grande satisfação conhecimento da Corte, que foi elaborado e chegamos ao final do Manual Prático do Processo Judicial Eletrônico de Primeiro Grau. É uma compilação de todas as instruções, as regras existentes para facilitar o desenvolvimento do trabalho integral da movimentação cartorária, como se dá todos os fatos. Nós já temos uma real expectativa, presidente, da imediata utilização nesse pleito municipal. Então, são todas as regras compiladas dentro de um manual que nós já está literalmente pronto. Nós faremos a distribuição à Corte a partir de hoje à tarde, levaremos também ao TSE, enviaremos a corregedoria de lá. Eu posso dizer, senhor presidente, que é um manual, é um importante instrumento de trabalho e de um marco, de uma conclusão de tudo que existia até agora. Então, ele é voltado às zonas eleitorais, o manual estará em constante atualização para atender as modificações de novas versões do sistema e de eventuais mudanças de procedimentos, mas todo ele dentro desse regramento, senhor presidente. Então, nós vamos trazer isso ao conhecimento de Vossas Excelências. Ficou um pouco grande, porque são muitas instruções e regras existentes. Eu quero deixar registrado, senhor presidente, quero parabenizar e agradecer a equipe responsável por esse trabalho, os servidores Norto Lisboa Lesbo e Rosiane de Souza Catarina, capitaneados pela servidora Aline Paola de Gouveia de Godoy, coordenadora da CREJUDE. Da mesma forma, Samir Beber. Então, toda a equipe que se juntou ao objetivo de trazermos uma facilidade de entendimento que vai nos ajudar a todos, não só aos servidores, mas também a todos os magistrados, promotores de justiça, policiais, obviamente toda a gama política partidária, os partidos políticos, os candidatos, toda essa gama abrangida neste manual. Me parece, senhor presidente, que da forma como ele está elaborado, nós vamos ser o primeiro do país a trazer essa novidade. Então, já a partir de hoje à tarde, através da assessoria de Vossas Excelências e, da mesma forma, ao procurador eleitoral, serão encaminhados a cópia integral desse manual para que possamos, eu tenho certeza que será de grande utilidade já nesse pleito que se avizinha, presidente. Era essa informação que eu queria trazer à Corte. Muito obrigado, presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência e cumprimento a Vossa Excelência e toda a sua equipe por essa iniciativa, por essa realização. Realmente é importante que os cartórios eleitorais tenham um norte, e esse norte é o manual de utilização do processo judicial eletrônico.
Alguém tem manifestação? Senhor presidente, eu gostaria apenas de congratular também o vice-presidente pela iniciativa e pela concretização desse projeto, porque com certeza vai ser muito importante a compilação de todas as normativas num único manual para uniformizar o entendimento da Justiça Eleitoral. Então, fica aqui registrado o meu parabéns. Senhor presidente, Sim. Juiz Jaime Pedro Bum? igualmente cumprimento o eminente desembargador corregedor e sua equipe por tão importante trabalho que vai facilitar e muito a vida diária nos cartórios das zonas eleitorais. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, Juiz Wilson Pereira Júnior? passo minhas, senhor presidente, as palavras do doutor Rodrigo e do doutor Jaime Bu, parabenizando o eminente corregedor e toda a sua equipe por esse trabalho que certamente só vai facilitar a vida de todos. Mais alguém? Senhor presidente, Juiz Vitor Aldo Bride? também quero me associar aos demais membros da Corte para cumprimentar o eminente corregedor que tem demonstrado com as suas ações que a Corregedoria está presente, está próxima dos juízes, não só dos juízes, como também dos servidores. Parabéns, senhor corregedor. Senhor presidente, Juiz Celso Kipper? eu também gostaria de me associar aos cumprimentos ao ilustre corregedor e a toda a sua equipe. Mais alguém? Eu, senhor presidente, Eminente Procurador Regional Eleitoral? da mesma forma, não posso deixar de cumprimentar o corregedor e sua equipe. Parece uma iniciativa bastante útil e que vai ser muito utilizada, servir de parâmetro para outras publicações pelo Brasil afora. Realmente, mais uma iniciativa do TRE de Santa Catarina, de que todos podemos nos orgulhar. Eu quero aqui receber a informação agora de que um dos citados pelo desembargador Fernando Carione, que participou da realização desse projeto, o Norton, está de aniversário hoje. Portanto, a ele os nossos parabéns, votos de felicidade e muitos anos de vida e sucesso. Parabéns, Norton. Presidente, eu quero agradecer a todos os juízes da Corte, presidente, por suas manifestações. Mais alguma manifestação em assuntos gerais? Não havendo mais quem queira se manifestar, eu agradeço a todos pela presença, pela participação, pela cooperação e declaro encerrados os trabalhos desta sessão, convocando a todos para a próxima sessão, que se realizará no dia 26 de maio, às 17 horas.